Hoje é sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia de lembrar que no Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas e, na maioria esmagadora dos casos, o assassino é namorado, marido ou ex-companheiro da vítima. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No Dia Internacional da Mulher, mulheres fazem ato contra Bolsonaro, por Marielle e contra a reforma da Previdência. Dia da Mulher. Maria da Penha fala sobre as dificuldades da implementação da lei que leva seu nome. Centenas se reúnem em Brasília para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que teve como tema a defesa da Previdência. A exposição no Rio de Janeiro destaca a história de mulheres que atuaram na construção da Carta das Mulheres aos Constituintes. Dinheiro da Petrobras recuperado pela Lava Jato não é destinado aos cofres públicos e vai parar em fundo privado. Mulheres mostraram sua força em 22 cidades brasileiras em manifestações pelo Dia Internacional da Mulher. Em São Paulo, o ato foi realizado no vão do MASP. E como ocorreu nas jornadas do Ele Não, o grito neste ano foi Mulheres contra Bolsonaro, vivas por Marielle, em defesa da Previdência, democracia e direitos. O repórter João Miag acompanhou. Esse 8 de março vem às ruas para mostrar a nossa resistência, a nossa luta contra todo o retrocesso nesse país. A pauta das mulheres é uma pauta histórica e constante, que é a luta, a pauta contra a violência doméstica, contra a violência sexual, contra a cultura do estupro, trabalho igual, salário igual. Pelos direitos sexuais e reprodutivos e por mais mulheres na política. A gente reivindica desde o Ele Não mulheres contra Bolsonaro, porque desde a sua eleição, desde a sua campanha, ele já vinha ameaçando tirar direito das mulheres, ele sempre votou contra as mulheres e ele entra para governar, já governando com pessoas que têm como meta reduzir e retroceder os direitos das mulheres. Eu vim com o meu coletivo feminista e eu vim lutar pelos meus direitos, pelas mulheres silenciadas e pelas que estão em casa também querendo uma chance de ter a voz ativa. É importante estar aqui, né? A gente também somos mulheres, somos guerreiras e precisamos apoiar esse ato, apoiar a luta das mulheres também. O MST na marcha deste ano vem abordar engrossar as fileiras das mulheres, da luta das mulheres contra a reforma da Previdência, que está em pauta e que, no nosso entendimento, essa reforma prejudica o conjunto da classe trabalhadora e, sobremaneira, o conjunto das mulheres que estão jogadas cada vez mais nessa conjuntura à informalidade. Nada a comemorar. No Dia Internacional da Mulher, encontro em São Paulo alerta para o aumento da violência e do feminicídio. Maria da Penha cobra mais efetividade do governo na aplicação da lei que leva seu nome. E a triste história da vereadora que perdeu uma das pernas por causa da violência do próprio pai. A reportagem é de Marta Raquel. Rosângela perdeu uma perna por causa da violência doméstica praticada por seu pai. Infelizmente, ele era alcoólatra. E aos 2 anos de idade ele me colocou no paralama do trator. Em uma descida eu caí, a roda traseira do trator esmagou parte da minha perna. E na época ele não entendeu o acidente que tinha acontecido, acabou abandonando. E eu fiquei 30 dias em coma em um hospital. Após isso fiz diversos enxertos, mais de 30 enxertos, para tentar reconstituir a perna. Sofri muito agressão doméstica por parte do meu pai, não só eu, minha mãe, meus irmãos. Ela contou que 2 irmãs morreram por causa das agressões. Nós éramos em 7. Infelizmente, 2 irmãs minhas nós perdemos ainda muito novinha, já por negligência
da violência do meu pai mesmo. Para mim, lembrar das minhas irmãs é bem doído, porque eu era muito nova e eu não tinha a mentalidade de poder correr e buscar ajuda, embora ele também não deixava. Mas hoje eu sei que outras mães, outros filhos vão poder ter força de buscar ajuda e de lutar para que isso não aconteça. As agressões diminuíram e, enfim, pararam quando a Lei Maria da Penha foi criada, em 2006. Com a medida, os vizinhos passaram a pressionar o pai de Rosângela e alertar que ele poderia ser denunciado e preso. A gente conseguiu se livrar das agressões por conta que ele se sentiu meio que coagido após a criação dessa lei, porque as pessoas começavam a falar: olha, seu Benedito, se o senhor continuar agredindo a sua família, se o senhor continuar fazendo isso, o senhor vai ser preso. Então, por medo, ele começou a diminuir as agressões até um ponto que ele abandonou a nossa casa. Passamos muita fome. Eu e meus irmãos já chegamos a revirar lixo de sacolão, de padaria, revirar para poder procurar o que comer. Mas em nenhum momento minha mãe não doou a gente para ninguém. Passamos todas essas dificuldades junto com ela. Maria da Penha participou hoje de uma mesa sobre violência doméstica no Memorial da América Latina, em São Paulo. Intitulado O Futuro da Mulher no Mundo do Trabalho, o evento discutiu a importância das políticas públicas para que a mulher tenha acesso a direitos básicos, como segurança e autonomia financeira. Eu diria que essa mulher precisa ser fortalecida através de uma política pública que a Lei Maria da Penha requer, que é o Centro de Referência da Mulher. Nesse local, essa mulher ela vai ser atendida por uma equipe de profissionais que são psicólogo, serviço social e advogado, e vai esclarecer e discutir a relação daquela mulher para juntos tomarem um posicionamento que favoreça a mulher sair daquela situação. Uma das maiores dificuldades enfrentada pelas mulheres vítimas de violência doméstica é a falta de equipamentos e funcionários capacitados. Muitas cidades sequer têm uma delegacia da mulher. Deveria existir ao menos um centro de referência da mulher, que poderia estar localizado dentro de um posto de saúde, dentro de um CRAS, né, que facilitaria a entrada da mulher naquele local. A grande dificuldade nossa é que a gente tenha técnicos preparados para atender as mulheres na diversidade da demanda. Advogados do ex-presidente Lula pedem à Justiça acesso aos documentos integrais do acordo entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Petrobras. A defesa de Lula acredita que, assim, poderá demonstrar a inocência do ex-presidente em relação a desvios de recursos na estatal. Para escapar de um processo criminal por corrupção, a Petrobras pagará 3,5 bilhões de reais ao Departamento de Justiça norte-americano, mas 80% desse valor serão destinados à 13ª Vara Federal de Curitiba, onde ocorrem as investigações da Operação Lava Jato, que forneceu informações aos Estados Unidos. Para os advogados de Lula, os fatos reforçam que as denúncias contra ele foram, abre aspas, artificialmente construídas como uma parte de um verdadeiro projeto de poder erguido por alguns agentes do Estado, fecha aspas. Entenda o caso na reportagem de Leandro Chaves. Para não responder a um processo criminal nos Estados Unidos após ser investigada na Operação Lava Jato, a Petrobras realizou um acordo no valor de 3,5 bilhões de reais com o Departamento de Justiça americano em setembro do ano passado. O Ministério Público Federal sugeriu que 80% deste valor, o que corresponde a 2,5 bilhões de reais, fosse pago pela empresa no Brasil. Só que metade do valor recebido será destinado ao financiamento de uma fundação de direito privado, formada por promotores da Lava Jato. Os procuradores estão tentando criar este fundo bilionário com dinheiro público e essa pretensão certamente será barrada nos tribunais e deve ser rejeitada pelo povo. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato alegou que o dinheiro aplicado no chamado Fundo Anticorrupção será destinado ao investimento social em projetos, iniciativas e desenvolvimento institucional. Este fundo que eles pretendem criar, que é um fundo privado, é apenas para atender os interesses pessoais dos procuradores. Por que os interesses pessoais? Porque será um fundo privado, e os procuradores que trabalham na Operação Lava Jato, por ser
um fundo privado, podem dar aulas ou fazer palestras e cobrar 30, 40, 50 mil reais por cada palestra, sem um controle público. Isso é uma grande ilegalidade, isso ofende a Constituição Federal, em especial o princípio da impessoalidade. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT, contesta. Para ele, as multas e indenizações devem voltar aos cofres públicos. Todos nós temos que combater a corrupção. A corrupção realmente, ela retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro que deve ser investido na infraestrutura, na vida do povo. Agora, se no combate da corrupção as instituições ficarem com o dinheiro que elas conseguiram resgatar e não devolverem para a sociedade, do que valeu? É uma forma de corrupção igual. E é por isso que eu estou indo no Tribunal de Contas da União e pedir ao Tribunal de Contas da União que faça uma apuração desses recursos e mande destinar esses recursos aos cofres públicos. O deputado deve entrar com uma representação contra a fundação no Tribunal de Contas da União. O esquema montado pela Lava Jato envolvendo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a postura de Jair Bolsonaro podem ter a mesma finalidade: construir um regime autoritário. Veja no comentário de José Lopes Feijó. Infelizmente, o que eu já afirmei aqui, de que nós não estamos vivendo apenas uma mudança de governo, mas transitando para uma mudança de regime, um regime autoritário sob tutela militar, vai se confirmando. Notícias veiculadas na mídia eletrônica dão conta que o Departamento de Estado norte-americano está se esforçando para produzir uma mudança no judiciário brasileiro. A julgar pelas ações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo comportamento da turma de Curitiba, isto é bastante possível. É provável que, de fato, estejam arquitetando uma alteração no nosso sistema judiciário para dar respaldo a um regime mais duro, um regime autoritário. Não é só isso. Junto com isso, as nossas riquezas, a nossa soberania vão sendo entregues. Uma matéria no jornal GGN de Luiz Nassif dá conta que o acordo que a Petrobras fez com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos obriga a empresa, pelos próximos 3 anos, a revelar para o país do norte toda a sua estratégia comercial, todas as suas intenções de investimento, ou seja, entregar o ouro para aqueles que querem se apossar das nossas riquezas naturais. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro deixa claro o seu viés autoritário, não só na homenagem que presta a ditadores sanguinários que povoaram a América do Sul, o Brasil e povoam ainda o mundo, mas ontem, em uma solenidade, ele afirmou que a democracia só existe porque as Forças Armadas assim o consentem. Ou seja, a democracia, na visão dele, existe não por uma exigência de uma sociedade que queira relações civilizadas e uma nação desenvolvida, senhora dos seus recursos naturais, da sua soberania e do seu destino, mas porque as Forças Armadas resolveram consentir com a democracia. Depois um monte de bombeiros sai tentando consertar a fala, mas a verdade é que a fala revela as intenções. Jair Bolsonaro quer porque quer caminhar para um Estado autoritário. E a tutela militar sobre o seu governo e os demais poderes da República são um triste sinal desta intenção. Portanto, o que nós estamos assistindo é a construção de um regime autoritário que tem que ser freado, e só poderá ser freado se as forças democráticas deste país resolverem se unificar numa grande frente de enfrentamento contra o retrocesso. Milhares de pessoas protestaram nesta sexta-feira na Argélia contra a candidatura para o 5º mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika. Os manifestantes afirmam que Bouteflika, muito doente e raramente visto em público, não tem condições de comandar o país.
O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika disse que as manifestações contra sua decisão de disputar a reeleição podem provocar o caos no país. As manifestações, as maiores desde a Primavera Árabe em 2011, representam a oposição mais importante ao presidente, que tenta se reeleger em 18 de abril. Bouteflika, no poder desde 1999, está internado em um hospital da Suíça sem que se saiba o seu verdadeiro estado de saúde. Ele raramente é visto em público desde que sofreu um derrame em 2013. O país é governado por uma junta militar. Depois do intervalo, as mulheres saem da casinha em todo o mundo. A gente volta já. O Dia Internacional da Mulher teve marchas e protestos pelo mundo. Manifestações em vários países pedem igualdade de direitos e o fim da violência e do assédio sexual. Nas Filipinas, milhares de mulheres saíram às ruas contra as políticas neoliberais e misóginas do presidente Rodrigo Duterte, conhecido pelos comentários e piadas machistas. As mulheres filipinas alertam que o chefe de Estado representa uma ameaça à democracia no país. Na Coreia do Sul, as mulheres se reuniram nas ruas de Seul para discutir problemas e soluções na luta contra a discriminação de gênero e abuso sexual. Já na Espanha, greve e manifestações marcam o Dia Internacional da Mulher. Os protestos tiveram início nas primeiras horas desta sexta-feira em várias cidades. Com faixas e cartazes, as mulheres pediam igualdade de tratamento e oportunidades. No Paquistão, centenas de pessoas participaram de manifestações pela igualdade entre homens e mulheres e contra a violência. As turcas percorreram as ruas de Istambul em solidariedade às mulheres e crianças presas pelo regime sírio. Em Paris, manifestantes segurando faixas e cartazes se reuniram em defesa dos direitos das mulheres. Pela primeira vez, o Dia Internacional da Mulher foi feriado em Berlim, a capital alemã. As mulheres lutam contra a desigualdade de salários e condições de trabalho. Mulheres realizam protesto em defesa dos direitos femininos durante o Dia Internacional da Mulher na Grã-Bretanha. Já na Austrália, as ruas ficaram lotadas de mulheres pedindo o fim da violência. Foi pedida a justiça no caso da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada há quase um ano. No Sudão do Sul, estudantes universitários e convidados debateram o papel das mulheres no processo de paz no país. Está completando 110 anos a iniciativa de um grupo de militantes do Partido Socialista dos Estados Unidos de criar o Dia Internacional da Mulher. O 8 de março acabou sendo adotado pelas Nações Unidas em 1977 e hoje é feriado em muitos países mundo afora. A análise do comentarista internacional Flávia Aguiar. O Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres foi celebrado pela primeira vez em 28 de fevereiro de 1909, em Nova York, graças a uma iniciativa de militantes mulheres do Partido Socialista norte-americano. Posteriormente, a comemoração desse dia, que passou também em 1914 a ser comemorado em 8 de março, em primeiro lugar na Alemanha, né, se prendeu sobretudo as atividades dos partidos comunistas, dos partidos socialistas, social-democratas, enfim, partidos de esquerda na Europa, e assim foi se alastrando pelo restante do mundo. Também houve uma participação importante
comemoração desse dia por parte do movimento republicano na Espanha, anteriormente à Guerra Civil de 1936, que levou o generalíssimo Francisco Franco a instaurar uma das piores e mais longas ditaduras da história da humanidade. Em 1975, a Organização das Nações Unidas celebrou o Ano Internacional das Mulheres e, em 1977, a Assembleia Geral da ONU aprovou a oficialização do convite para todos os países celebrarem o Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março de cada ano. Neste momento, agora nesse ano de 2019, o Dia Internacional das Mulheres é declarado feriado em 27 países, incluindo Cuba, Rússia, por exemplo. Na China e em Madagascar, ele é também feriado, mas somente para as mulheres. Elas estão livres do trabalho que costumam fazer neste dia. E a Organização das Nações Unidas, neste ano, como faz todos os anos, ele escolheu um tema para privilegiar na comemoração desse dia. E esse tema se chama Pense Igual, Desenvolva a Inteligência e Inove para Mudar. O objetivo deste chamado é fazer avançar o empoderamento das mulheres, sobretudo com o alcance a serviços de proteção social, a outros serviços públicos e também alcançar a infraestrutura autossustentável, além, naturalmente, de promover a igualdade entre mulheres e homens em todos os sentidos. Neste ano, pela primeira vez, a cidade de Berlim decretou feriado. Acho que é a primeira cidade aqui na Alemanha que decreta feriado neste dia. Está tudo fechado em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. O Dia Internacional da Mulher também foi marcado por protestos em diversas cidades brasileiras. Em Maceió, capital de Alagoas, as manifestantes se reuniram para denunciar o feminicídio e convocar as mulheres à luta contra todo tipo de violência. Já em Belém, no Pará, a concentração foi no mercado de São Brás. A luta é pela vida das mulheres e também por uma agricultura saudável e libertadora. Ainda em Belém, mulheres do campo e da cidade caminharam em um ato público para lembrar a luta e a resistência de Dandara, Marielle, Maria da Penha, entre outras que foram vítimas de violência. Em Vitória da Conquista, na Bahia, centenas de mulheres marcham nas ruas do centro da cidade. Palco de 4 feminicídios nos últimos 6 meses, a cidade do Crato, no Ceará, teve ato contra o machismo, crimes contra as mulheres, racismo, LGBTfobia e reforma da Previdência. Em Boa Vista, Roraima, as mulheres mandam um recado em uma caminhada nas ruas. No Rio de Janeiro, região da Candelária, foi palco do ato pelo Dia Internacional da Mulher. As manifestantes protestaram contra os governos Bolsonaro e Witzel e também lembraram a luta da vereadora Marielle Franco. Em Brasília, a homenagem ao Dia Internacional da Mulher cobra a liberdade de Lula e justiça por Marielle Franco. O tema principal foi a defesa da Previdência contra a reforma que pode acabar com a aposentadoria. O ato do Dia Internacional da Mulher aqui em Brasília começou no início da tarde desta sexta-feira, nessa espécie de jardim central que tem aqui no início da esplanada dos ministérios. O local foi escolhido a dedo para chamar a atenção da população, pois é uma área de grande circulação. Aqui ao fundo, por exemplo, é possível ver a rodoviária e também a entrada do metrô, por onde passam cerca de 500 mil pessoas por dia aqui em Brasília. Aqui, por exemplo, o estandarte da União Brasileira de Mulheres por um mundo de igualdade contra toda opressão. E hoje nós sabemos que nós mulheres temos sim aptidão, tanto física quanto mental, para sermos cientistas, para estarmos em todos os espaços, sem diferença de gênero. Hoje nós sabemos que as mulheres estão sim ocupando espaços de poder, espaços de luta, espaços importantes para a construção de uma história cheia de igualdade. Sobretudo, nós mulheres não podemos admitir essa reforma da Previdência que o governo Bolsonaro quer fazer, que penaliza, sobretudo, as mulheres. Aqui essa mesa aqui é um lugar muito importante do início desse ato, a distribuição demonstrando a luta pela justiça, Lula é inocente, a luta também, olha,
resistência contra a violência, um leque que estão distribuindo por aqui também. Tem também os tecidos, tem os adesivos. Olha, mexeu com uma, mexeu com todas, respeito é bom e eu gosto, o corpo é meu, quem manda sou eu. O que significa só se eu quiser? Para deixar bem claro para os homens. Que a mulher só faz o que ela quiser sempre. Ou seja, o homem tem que saber ouvir não. Respeitar ou não. Um ano praticamente da morte de Marielle Franco, do assassinato de Marielle Franco, a justiça ainda não foi feita. Nós continuaremos na resistência enquanto nós não soubermos quem assassinou Marielle. E olha só que nós encontramos aqui as tiaras Lula Livre, que foram produzidas na quinta-feira lá junto com as mulheres cotistas. Sim, nós mulheres estamos aqui em luta, fazendo um movimento Lula Livre, Brasil Livre, longe de toda a violência, né, contra a mulher, pela vida das mulheres. Queremos vida e voz. Muitos dos direitos garantidos às mulheres na última Constituição brasileira, aprovada em 1988, foram frutos de um árduo trabalho de um grupo de guerreiras. No Rio de Janeiro, uma exposição presta justa homenagem às mulheres que ajudaram a escrever esse importante capítulo na nossa história. Leila, Comba e Ana Maria. 3 mulheres que ajudaram a escrever um capítulo importante da nossa história. A Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. Marco histórico que incluiu os direitos das mulheres na Constituição Cidadã. Foi um momento, assim, de muita alegria, de muita mobilização e de muita esperança também, que onde nós finalmente poderíamos estar virando uma página, né, da história das mulheres no Brasil, né? Uma história que sempre foi invisibilizada, uma história que não aparece, né, nos livros didáticos, nos livros escolares. Trabalhamos juntas naquilo que nos unia. A causa feminista, a Carta das Mulheres aos Constituintes. Igualdade jurídica em geral, direitos civis, direitos trabalhistas, direitos da saúde. E ali nós fomos estruturando os tópicos que seriam, digamos, o conteúdo do que os constituintes deveriam tornar letra da Constituição. A exposição Mulheres, a Hora e a Voz, Direitos, Conquistas e Desafios, em cartaz no Rio de Janeiro, retrata esse momento e destaca as conquistas feministas ao longo dos anos. Em tempo de mobilização pelas redes sociais, conhecer como foi o processo de construção desse marco da luta por direitos das mulheres nos dá a dimensão daquele momento. Nós fomos a todas as capitais, mais algumas cidades, ouvimos as mulheres com eventos promovidos para receber o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu ia aos estados, eu recolhi aquele material todo, fizemos uma síntese. Então essa carta surgiu de um processo bastante democrático, de consulta, numa época em que isso não era muito fácil. Ana Maria Hatch, que foi deputada constituinte, conta como foi esse trabalho em um ambiente dominado por homens. Chegaram 26 mulheres, né? Os homens nos olharam assim com muita estranheza. Uns não entendiam o que nós tínhamos ido fazer lá, outros nos desafiavam de certa forma, assim, achando que a nossa postura seria mais de dondocas, que fomos desfilar, outros que estávamos lá aptas para um jogo de sedução, etc, etc. Nunca para fazer uma Constituição. Conquistas ameaçadas com os novos tempos. Nossos direitos estão sendo questionados, a nossa Lei Maria da Penha está sendo objeto de retalhamento, né? Os nossos direitos sexuais e reprodutivos cada vez mais estão sendo demonizados. O recado que fica é que a luta por direitos deve ser permanente. Eu hoje, quando vejo as minhas netas aí desfilando com toda a pujança que elas podem ir buscando seus espaços profissionais e afetivos, eu fico muito satisfeita e acho que eu fiz o meu papel e continuo fazendo até hoje, porque eu estou brigando lá em Petrópolis no Gabinete da Cidadania, né? É uma voz que eu acho que só vai se calar quando meus olhos se fecharem. Trabalhadoras gaúchas ocuparam o centro de Porto Alegre com uma grande tenda para debater o Dia Internacional da Mulher. A reportagem é de Guilherme Oliveira.
As atividades começaram cedo no Largo Glênio Pérez. Mulheres do campo e da cidade realizaram apresentações culturais e especialistas prestaram atendimento gratuito às mulheres, desde casos de assédio sexual à violência doméstica. As mulheres gaúchas estão organizadas aqui no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, numa grande luta para denunciar o alto grau de feminicídio, a violência que assola as mulheres trabalhadoras brasileiras, impulsionadas pela política do armamento do Bolsonaro. Banquinhas foram montadas no entorno da tenda feminista com alimentos sem veneno, comercializado por mulheres do movimento do Sem Terra de Viamão, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Porto Alegre. A gente vem a contribuir, trazendo a nossa produção dos nossos assentamentos. Nós estamos com feira e com um grande debate sobre a questão da previdência, dos nossos direitos, que nós não queremos perder nenhum, porque nós somos trabalhadores do campo, que enfrentamos dia a dia o trabalho duro da roça para nós ter nosso sustento e também o sustento para a população da cidade. O grande debate do dia foi sobre a reforma da Previdência, que irá penalizar principalmente as mulheres. 40 anos de trabalho ininterrupto com carteira assinada, registrado para receber a aposentadoria integral, o que significa algo impossível para as mulheres. As mulheres ficam mais tempo desempregadas, têm mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho após a maternidade. Existem vários aspectos que são responsabilidades públicas da sociedade e que nós, com os nossos corpos, com as nossas vidas, sustentamos. Se desconsidera o trabalho doméstico, a dupla e tripla jornada, e há uma questão muito perversa que é a possibilidade de pagar meio salário mínimo para o BPC, para benefícios de prestação continuada. Em geral, quem fica com as pessoas com deficiência são as mães sozinhas. Então vocês vejam a situação de violência que há contra as mulheres nessa reforma. E para falar sobre a Previdência da Mulher, eu converso com a técnica do Diese, Camila Ikuta. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, obrigada. Tudo bem. Bom, Camila, por que a reforma da Previdência ela pode ser mais prejudicial às mulheres? Bom, a PEC da reforma da Previdência, da forma como está, ela pode atingir todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas a gente sabe que tem alguns segmentos que são mais vulneráveis, né, socialmente, têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e estão desprotegidos, né, em termos de previdência, né? E as mulheres, com certeza, né, como parte desse segmento, elas vão ser muito mais afetadas, vão enfrentar muito mais dificuldade de se aposentar. Uma das principais questões da PEC é o aumento da idade mínima, né, que está sendo proposto, aliado ao aumento do tempo de contribuição, né? Então, a PEC coloca algumas condições. Por exemplo, no caso das trabalhadoras urbanas, né, do regime geral, do INSS, é um aumento da idade mínima que hoje está em 60 anos e iria para 62 anos. No caso das servidoras públicas, como regra geral, né, porque tem algumas especificidades, iria de 55 anos para 62 anos, então um aumento de 7 anos. Né? No caso de professoras de educação básica, as mulheres são maioria da categoria, né? Também você tem aumento da idade mínima, aumento do tempo de contribuição para 30 anos, o que é uma situação bastante absurda, considerando as condições de trabalho, né? Que é muito difícil. Consegue todo esse tempo dentro de uma sala de aula, né? Pois é, muito complicado, né? E ainda considerando que as pessoas não têm essa contribuição contínua, linear, todos os meses, né? No caso das trabalhadoras rurais, também é uma situação muito preocupante, né? Por conta das próprias condições precárias, também aumenta o tempo de contribuição e também a idade mínima. Então, o que a gente assiste é que a PEC ela desconsidera essas desigualdades que existem hoje na sociedade entre homens e mulheres. Hoje as mulheres se aposentam mais cedo do que os homens, não é por acaso, né? Na verdade é um diagnóstico de uma realidade concreta. Sim. Que as mulheres enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Então, quando elas se inserem no mercado de trabalho, têm dificuldade para se manter, passam por períodos de desemprego, porque tem que sair do trabalho para cuidar de afazeres domésticos, cuidar dos filhos, até mesmo de parentes, né, pessoas da família, cujo trabalho... Esse buraco, né, durante um tempo. Isso, né, tem esses momentos, né, de ausência do mercado de trabalho.
Então, na verdade, tudo isso as mulheres acabam enfrentando muito mais dificuldades para contribuir para a Previdência. Tanto é que quando a gente olha os dados da Previdência Social, na modalidade de aposentadoria por idade, as mulheres são maioria, justamente por não conseguir acumular o tempo de contribuição. E quando a gente olha na aposentadoria por tempo de contribuição, a maioria são homens. Então, só por aí a gente já vê, né, que existem diferenças concretas que justificam, né, essa diferença que existe hoje. Camila, a questão também do benefício, né, de prestação continuada, o BPC, isso também vai ser prejudicial, porque a grande parte das beneficiárias são mulheres, inclusive também pensam por mortes, né? Isso, nós olhamos os dados da Previdência e dos benefícios de prestação continuada, né, que na verdade, ele é um benefício assistencial, né, mas nós temos esses dados, 60% dos beneficiários são mulheres, né, então é uma parcela importante de composição de renda, né, das idosas que vão ficar, podem ficar, né, esperamos que não, totalmente desamparadas, né, porque propõe, então, reduzir do que hoje já é pouco, que é um salário mínimo, no caso do BPC, para R$ 400, né, que é menos da metade de um salário mínimo. E aí, somente aos 70 anos é que os idosos e idosas poderiam ter acesso a um salário mínimo, que não é uma renda que já é praticamente muito difícil viver hoje, né? Querem mesmo acabar com os idosos, né, e com os direitos aí dos brasileiros. Sim. Camila, obrigada, viu, pela participação hoje aqui no seu jornal. Muito obrigada. E tudo o que o brasileiro precisa saber sobre a reforma da Previdência está reunido em um único local. A Rede Brasil Atual lançou hoje na internet a página minhaaposentadoria.net.br, inteiramente voltada para a defesa do direito dos trabalhadores à aposentadoria. A ideia é abordar as principais dúvidas a respeito do assunto, que continuarão sendo tema de reportagens da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e também da TVT. E a seguir, uma homenagem aos esquecidos pela história oficial. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Autoproclamado presidente da República, a exemplo do que fez Juan Guaidó na Venezuela, o ator José de Abreu desembarcou agora à noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde foi recebido aos gritos de presidente do Brasil. A repórter Viviane Nascimento acompanhou a brincadeira que ganhou as redes sociais nas últimas semanas. Boa noite, Ana Flávia. Olá, Viviane, tudo bom com você? Tudo bom. Fala pra gente como é que foi, então, essa sensação, o José de Abreu chegando no aeroporto. Conta pra gente. Pois é, a brincadeira começou em tom de crítica, mas tomou grandes proporções, inclusive com o apoio de políticos e personalidades. O autoproclamado presidente José de Abreu teve uma recepção bem calorosa aqui no Aeroporto Internacional do Rio. No fim da tarde, grupos de apoiadores já animavam o setor de desembarque do aeroporto, com cantos enaltecendo o ator presidente e gritos de fora Bolsonaro e Lula livre. E sob aplausos intensos, José de Abreu desembarcou levantando a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco. Ele estava visivelmente emocionado e nos braços do povo, fez um pronunciamento em defesa da Constituição e da independência do Brasil. Prometeu viajar ao país, organizando a resistência ao governo Bolsonaro, aproveitando essa comoção que a brincadeira gerou, né? Ele saiu do aeroporto acompanhado desses apoiadores para se juntar à marcha pelo Dia Internacional da Mulher, que acontece agora no centro do Rio. Voltamos ao estúdio, Ana Flávia.
Viviane, pela sua participação. Então vamos conferir agora um trechinho do pronunciamento que o Zé de Abreu fez na sua chegada no aeroporto no Rio de Janeiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Dá só uma olhada. O Grupo Azul, integrante do Coral USP, interpreta canções de Rita Lee, Raul Seixas e Beatles. É às 19h deste sábado no Auditório Ibirapuera. O Grupo Estelar de Teatro leva ao Parque da Independência, no Ipiranga, o espetáculo Matriarcado em Pindorama. É neste sábado e no domingo, às 15h. Porque nós vamos capturar o monstro do Lago Ness! Clássicos como A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Céu estão no repertório de contação de histórias da companhia Ruído Rosa. É sábado e domingo, às 14h30 no Centro Cultural São Paulo. Eu falo do jeito que eu quiser no meu barco. Você é filha única, menina Julia? Eu sou. Que interessante. Se você acha que tem o que dizer, pode participar do 17º Sarau de Cenas em Cena. O palco e o microfone ficam à disposição dos interessados no Espaço Cultural, no Jardim Jussara, no Butantã, a partir de 20h30. É o segundo carnaval em São Paulo da banda Baiana System. A concentração para o desfile do bloco está marcada para o meio-dia deste sábado na Avenida Tiradentes. Confira agora os fatos e imagens que marcaram a semana. E a nossa homenagem da semana vai para a Estação Primeira de Mangueira, que conquistou seu 20º título no Rio de Janeiro com um enredo sobre a verdadeira história do Brasil. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um desfile emocionante e político. O 20º campeonato da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval Carioca, veio da missão de contar história para ninar gente grande. Um enredo que exaltou mulheres, indígenas, negros e pobres, aqueles que construíram o país, mas ficaram de fora dos livros. Nas páginas ausentes dos livros que a Mangueira levou para a avenida, a vereadora Marielle Franco foi um dos destaques. Ao longo do desfile, ela foi lembrada no samba, nas bandeiras e nas arquibancadas. Uma espécie de protesto. A gente está há quase um ano do assassinato da Marielle sem que a gente tenha justiça para isso. Então também é uma forma de resistência, também é uma forma de estar cobrando justiça. Esse ano a Mangueira faz uma homenagem à democracia, um país que a gente não abre mão que o Brasil seja, um país mais justo, um país que não aceita a morte de Marielle, um país que não aceita uma história sem a sua verdadeira história, os seus sentidos. O desfile da Mangueira
Mangueira desperta a consciência de um momento político difícil para o país e, em especial, para a cultura popular e dos perigos de se reviver capítulos tristes da nossa trajetória. Eu me sinto honrado com a minha escola, né? Esse campeonato aí que a gente foi muito suor, muito trabalho. Uma comunidade em festa para celebrar os esquecidos da história oficial escrita pelas elites. Um carnaval feito na raça, mas para celebrar os verdadeiros heróis do Brasil. O pessoal do samba também tem cultura. E a Mangueira deu uma aula de cultura na avenida. Foi uma história que a Mangueira contou na avenida para o brasileiro ficar sabendo realmente o que foi, né? A abolição, o que foi tudo no começo do país. Dandara foi mulher de Zumbi e ela tomava frente quando ele não estava. E ela representa muito, só que não tá no nosso livro. Nós não aprendemos isso. Nós só conhecemos Zumbi. Tem o feriado de Zumbi, mas ninguém lembra da Dandara. E ela fez parte da nossa história. Um desfile que mostrou na prática o que significam palavras como representatividade, reconhecimento e inspiração. Esse enredo tem a ver com a nossa representatividade, né? Das mulheres guerreiras da comunidade da Mangueira, né? Das mulheres que saem para trabalhar, da educadora, da professora, né? Das mães, das mulheres que lutam todos os dias, né? Das Marias. Falou de um enredo da Marielle. Falou não só dela, mas como de índios negros. Falou da história do Brasil, do que aconteceu, que muitas histórias foram esquecidas, já passaram muito tempo e a Mangueira recordou, né? Eu aprendi que tem que ter respeito às mulheres, que é contra o feminicídio. As mulheres têm que ser mais feministas. O negócio é tão sério com o tema que nós cantávamos na quadra, a gente se abraçava e chorava. Porque quando falava assim, Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, a gente olhava assim, as lágrimas, né? Começa que o rio apagou, desde 1500 foi mais invasão do que descobrimento. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá, pessoal que nos acompanha através do YouTube. Gostaria de agradecer a companhia na noite desta sexta-feira, a interatividade também e, claro, a sua participação pelos seus comentários também. E não se esqueçam que segunda-feira, pontualmente às 7 da noite, temos mais notícias e informações aqui no seu jornal. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.